Olá! A falta de vagas em disciplinas administradas na Universidade Federal do ABC é um problema que acomete diversos de seus cursos. Os motivos para isso são vários, porém uma questão pouco discutida é o mau uso da vaga por aqueles que de fato a conseguiram, isto é, a reprovação por frequência, também chamado de conceito O. Por isso, o tema deste trabalho baseia-se na compreensão dos motivos e razões pelos quais os alunos da Federal do ABC reprovam nas disciplinas em que estão matriculados pelo conceito O, e na escolha de uma solução a ser aplicada para este problema por meio do uso de uma ferramenta da qualidade. De acordo com a resolução do CONCEP número 147, o conceito O é atribuído aos alunos que são reprovados por falta, ou seja, que possuem um número de faltas maior do que a quantidade máxima estabelecida, ou seja, a quantidade de faltas maior do que 25% do número de aulas. Com o objetivo de compreender as razões pelas quais os alunos reprovam por conceito O na UFABC, o grupo elaborou um formulário com uma série de perguntas e respostas específicas para identificar os diversos perfis desses alunos, desde os que reprovaram somente uma única vez pelo conceito O e até os alunos que têm essa prática frequentemente. A UFABC possui um sistema quadrimestral, que se utiliza de coeficientes de desempenho nos cursos de graduação como ferramentas de auxílio no acompanhamento do desempenho dos alunos, assim como no procedimento de matrícula em disciplinas e na seleção de alunos aptos a ganharem benefícios como bolsas e outros programas específicos oferecidos pela universidade. Dessa maneira, quanto pior o desempenho do aluno em uma disciplina e, portanto, pior o seu conceito, menor serão seus coeficientes. Por isso, a importância desse tema estudado. A reprovação por O afeta diretamente o histórico do aluno na universidade e queremos entender o porquê temos esse cenário presente. Para isto, foram aplicadas algumas ferramentas da qualidade nesse trabalho, nos resultados obtidos por meio do formulário elaborado pelo grupo, com o objetivo de identificar uma solução que seja mais adequada para solucionar o principal problema causador das reprovações pelo conceito O na universidade. Neste caso, a ferramenta principal que será aplicada é a ferramenta de método de análise e solução de problemas, o MASP, com auxílio de outras ferramentas fundamentais e auxiliares da qualidade. Em relação ao MASP, iremos dividir sua aplicação em algumas etapas. A primeira delas é justamente a identificação do problema, e já falamos sobre isso anteriormente, ou seja, o excesso de faltas e a reprovação pelo conceito O. Após isso, entramos na etapa de observação do problema, e para isso foi necessário realizar a coleta de dados primários para tornar essa fase possível. Os dados foram obtidos através da divulgação de um formulário entre os alunos da UFABC. O formulário foi dividido em duas partes, sendo a primeira mais relacionada ao perfil do aluno, que o respondia, e a segunda parte voltada para entender os motivos pelos quais os alunos reprovaram por excesso de faltas. Depois de 126 respostas recebidas, foi realizado o tratamento dos dados para identificar correlações e tendências de comportamento. Nesta etapa, já foi possível observar algumas coisas como: dos 126 alunos que responderam à pesquisa, 76 já repetiram por O, ou seja, 60% deles. O indivíduo que reprova uma vez por excesso de faltas tende a fazê-lo mais vezes. Quanto mais tempo o aluno está na universidade, mais as chances dele ter reprovado mais de uma vez por O. O número de reprovações por O diminui caso o aluno faça a matéria no turno em que ele está matriculado. Se eu estudo de manhã e faço a matéria de manhã, a chance de eu repetir é menor. Com as observações feitas, chegamos na etapa de identificação e investigação das causas, e para isso foi confeccionado um diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe, para uma melhor análise delas. Para cada braço do diagrama foi designado um motivo de reprovação por O, e analisamos o impacto de cada um deles. Chegamos em algumas causas que levam ao problema: estágio, dificuldade da disciplina, falta de adaptação ao professor, problemas de saúde, simplesmente abandono da disciplina, entre outros. Após a identificação e investigação das causas, chegamos na etapa de definições das ações corretivas, e com isso, devemos primeiramente classificar a ordem de prioridade das causas que vamos atuar. Para isso, utilizamos a matriz GUT, onde trabalhamos com gravidade, urgência e tendência em cada causa identificada. As causas com maiores prioridades foram abandono da disciplina e dificuldade na disciplina.
Para montar um plano de ação, utilizamos a ferramenta 5W1H, que auxilia no processo de identificação e execução das soluções para as principais causas referentes ao problema. Com isso, para as causas mais urgentes, chegamos em ações como aumento do tempo de trancamento das disciplinas, a partir do começo do quadrimestre, aplicação de regras mais severas para aqueles que reprovarem por conceito O sem justificativa plausível, indicação de pré-requisitos exigidos para se cursar a disciplina, isonomia nas avaliações, já que atualmente os métodos avaliativos não possuem uma referência, sendo diferentes entre si nas avaliações e conceitos empregados por cada professor. Por fim, podemos dizer que ao longo desse trabalho foi possível fazer uma revisão de todo o sistema de matrículas da Universidade Federal do ABC, entender como ele funciona e todas as suas peculiaridades, focando na reprovação dos alunos pelo conceito O, ou seja, o excesso de faltas. Utilizando-se o método de análise e solução de problemas, o MASP, foi possível inferir as causas, motivações, tendências e possíveis soluções para esse tipo de reprovação. Esperamos que a aplicação do conhecimento aqui contido contribua para uma melhora na graduação dos alunos da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado.